e paz a todos. Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, Senhor, te agradecer por mais uma manhã, por mais um dia. Obrigada pelo descanso da noite. Obrigada, Senhor, pelo despertar de novo dia. E agora, Senhor, como o Senhor disse que nós escolhemos a melhor parte é estar, Senhor, aos pés da cruz, ouvindo a tua voz, Senhor. Então, que o Senhor continue abençoando a vida do irmão Clifton com essa palavra, Senhor, que ele já estudou, que o Senhor colocou já no coração dele. E que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para entender a tua palavra. Que seja como uma semente em nosso coração e que ela venha brotar e dar fruto. Por isso eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Que a tua misericórdia se renovou nesse dia, nos dando dessa graça, desse presente, dessa alegria no nosso coração em poder estar aqui pela manhã, Pai, para ouvir a tua voz. Aquilo que o Senhor tem para falar para a tua igreja, Senhor. Muito obrigada, Pai amado, por esse momento. Já desde já eu já te agradeço por tudo que vai acontecer hoje aqui, por toda a palavra que vai ser lançada sobre nossas vidas. Graças eu te dou, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém! Glória a Deus! Clifton Rocha, desde já, muito obrigada por estar aqui, hein, por ter separado esse tempo para nos ensinar, para trazer aquilo que o papai colocou no seu coração. É um privilégio para mim, para essa família do Transbordo, te ouvir nessa manhã. Então, vem para cá, traz aquilo que é de melhor, que o papai já botou no seu coração para compartilhar. Graça e paz a todos. Deus abençoe a todos nesse dia lindo e maravilhoso que nos proporcionou o Senhor acordarmos, né? Louvado seja Deus por isso. E a exemplo da nossa irmã Cíntia, eu também coloquei minha camisa, né? Gente que transborda, né? Bons exemplos se seguem. Louvado seja o Senhor. E achei interessante, Mônica, o louvor que você escolheu, que tem a ver com o tema que Deus me colocou no meu coração, né? Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Desde já, mais uma vez, eu quero agradecer também essa confiança que Deus tem nos dado e todo o grupo, né? De podermos estar nessa manhã falando para as nossas vidas aquilo que Deus colocou no meu coração, conforme a nossa irmã já acabou de orar e falar, né? Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 16, versículo 32 e 33. Deus, ele me deu essa palavra e o louvor que a nossa irmã escolheu, né? Tem um momento que fala: os planos de Deus ninguém impedirá, né? Pode passar dificuldades, lutas, mas os planos dele não são impedidos, né? Desde que você permaneça no caminho dele, ele diz que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa. E me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Bem, esse Deus maravilhoso que conhecemos, ele faz algumas coisas que nós, humanos, às vezes não entendemos. Mas quando nós temos o Espírito Santo Deus fala conosco, nós passamos a compreender algumas coisas e vivemos o agir de Deus, vivemos o querer de Deus, vivemos a vontade de Deus. E para isso nós estamos aqui nessa terra, né? Para fazer vir as coisas que Deus tem como propósito para nossas vidas. E nesse texto que eu acabei de ler, duas coisas interessantes, a princípio eu quero citar. É que no versículo 32, Jesus ele vê que está chegando a hora dele, e ele diz: está chegando a hora, já é chegada a hora, e ele faz com que aquele povo seja disperso, e cada um vá para a sua casa. Aí eu estou aqui agora nessa manhã, se enchendo daquilo que Deus nos dá, na palavra dele, e exatamente às 7 horas e 45 minutos, cada um vai ser disperso para algum lugar. Nós já estamos em casa, mas cada um vai ser disperso para uma atividade. Muitas das vezes a pessoa está na igreja e, quando sai da igreja, ele é disperso para a sua casa. E aí que começa realmente a vida, o cotidiano do homem e da mulher de Deus, que vem as lutas, as dificuldades, e aí como passar por todas elas, né?
E no versículo 33, ele fala que em mim tem as paz. Mas ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E é justamente aí nessas aflições e ter bom ânimo que eu quero citar alguns textos da Bíblia Sagrada para que possamos acompanhar, né, algumas aflições de algumas pessoas. Mas vou me prender um pouquinho mais a um personagem chamado José. José, ele nasce numa família grande, é bem jovem. José, ele começa crescendo, tendo alguns ideais na sua vida, certamente alguns planos, certamente ele tinha uma trajetória no seu pensamento, na sua vida. Ele já olha para os seus irmãos, vê seus irmãos mais crescidos que eles, com mais experiência. José, ele tem um excelente pai, uma família com certeza maravilhosa aos olhos dele, um garoto puro. E Deus escolhe ele para ter uma vida diferente. Mas quando Deus escolhe alguém para ter uma vida diferente, ele coloca propósitos. E agora José, então, agora tem uma vida diferente de seus irmãos. Existe um propósito na vida dele, vivendo com o mesmo pai, os mesmos ensinamentos, os mesmos puxões de orelha que os irmãos teve, ele agora tem. Só que aí começa agora um certo conflito com seus irmãos, começa agora a ter algumas diferenças entre seus irmãos. Seus irmãos já começam a olhar para ele de maneira diferente, até que José ele começa a ter os seus conflitos, começa a ter as suas aflições. José ainda não tinha escutado ainda Jesus falar para ele, não escutaria também, porque Jesus vem muito depois. No mundo tereis aflições, José. Não, ele não escutou. Mas ele tinha já um caminho a seguir e ele não, talvez não compreendesse, mas ele continuou firme, buscando a Deus, com sua integridade, com a sua maneira de viver, mas teve aflições. E aí Deus começa a falar através dele, começa a usá-lo de alguma forma, só que seus irmãos não entendiam. E seus irmãos agora começam a ter atrito com ele, e aí você sabe a história, tentam matá-lo, mas no final ele é vendido. Olha que aflição José está vivendo, vivenciando a sua pele. Que aflição saber que seus irmãos estão fazendo de tudo para tirar sua vida e agora vende. Esse José ele é vendido, vai para casa, depois de algum tempo, vai para a casa de Potifar. Estou sendo bem rápido na história, para nós entendermos quanta aflição José passou. José agora está na casa de Potifar. A mulher de Potifar olha para ele, vendo ele um homem bonito, atraente, e procura deitar-se com ele. Olha que aflição esse homem está vivendo. Que dificuldade ele está passando. Mas ele confiando em algumas coisas que Deus havia falado com ele crendo, sabendo que Deus faria muitas coisas através dele. Devia ter dentro dele assim, uma certa aflição, mas ele luta contra a carne, porque seria muito bom para ele, fácil para ele, continuar na casa de Potifar, sendo o segundo homem ali, um homem que poderia fazer muitas coisas, e ainda deitar-se com a mulher dele, mas ele vence essa luta, vence essa dificuldade, vence essa aflição, e agora essa mulher a calunia contra ele, ele é preso. Essa história se prolonga por algum tempo, e aí até que José ele é usado por Deus para
a interpretar sonhos. José começa a ser usado por Deus. José vai crescendo ali no, no meio daquele povo. Cada vez mais as pessoas vendo que Deus o usa. As pessoas talvez não entendessem muito bem. Mas José tinha dentro de si uma meta, um propósito. José continuava lutando, sabendo que Deus ia exaltá-lo. Eu imagino quantas aflições José passou. Estou contando essa história bem rápido para nós entendermos algo em nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós não compreendemos muito bem o que Deus vai fazer. Mas quando nós seguimos os propósitos de Deus, Deus vai encaminhando tudo conforme a vontade dele. E por mais que venhamos ter aflição, confiando no poder de Deus, nós vamos vencendo cada etapa de nossas vidas e Deus, em algum momento, ele nos exalta. Só que aí José agora, para finalizarmos a história de José, José morre. Lá no capítulo 50, versículo 22, vai dizer que José morre aos 110 anos. Mas a história da vida de José começa exatamente aos 17. A Bíblia cita que aos 17 anos começa a falar a história de José, algumas coisas. E ele morre aos 110 anos. Quantas aflições esse menino viveu? Quantas aflições esse jovem viveu? Esse homem viveu? Quantas lutas interior ele teve? Mas perseverou. Ele venceu a todas elas. Jesus, quando ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus ele encerra falando, eu venci. Agora, José está nas mesmas condições, morrendo aos 110 anos, vencendo. Foi governador, segundo homem, na verdade, o primeiro homem abaixo de seu rei, como governador governava, mas passou por muita luta. Encontrou seus irmãos, fez prosperar toda a sua família, perdoou todos eles, mas ele poderia muito bem não perdoar. Quando ele teve encontro com seus irmãos, ele teve uma aflição muito grande dentro de si. Ele lutou contra si e perdoou seus familiares. Tudo que fizeram contra ele, ele perdoou. E quantas vezes, irmãos, minhas irmãs, nós estamos diante de situações, vivemos algumas aflições, e quando somos colocados e confrontados diante de algumas situações, às vezes pensamos em desistir, pensamos em parar. E quantas vezes nós lutamos contra nós mesmos e passamos pela prova, passamos pela luta. Muitas das vezes caluniado, como foi José, mulher de Potifar caluniou sobre a vida dele. Imagina que acontece alguma coisa e José fala, olha, essa mulher aí está mentindo, é mentira dela. E essa mulher ele poderia falar uma única palavra e foi o que aconteceu. José foi preso. Seus irmãos, então agora, depois, passado um tempo, se encontram com José. José perdoa todos eles. José faz com que eles venham prosperar. Seu pai venha prosperar, sua família venha prosperar. Ele perdoa todos eles, ainda que tivesse feito muita coisa contra ele. E Deus honra José. Só que agora, aos 110 anos, José morre. E aí eu vejo lá José vencendo a tudo, como Jesus venceu na cruz do Calvário. Mas aí eu tenho também uma história aqui de Jó, que nós conhecemos muito bem. Muito bem. Só que eu gostaria de frisar, lá no capítulo 23 de Jó, uma história belíssima, onde Jó
Ele confia na misericórdia de Deus. Vou ler somente alguns versículos. Capítulo 23 de Jó, versículo 1. Respondeu, porém, Jó e disse, falando isso para Bilbais, tá, irmãos? Ainda hoje a minha queixa está em amargura. Falando para Deus, me perdoe. Falando para Deus, me perdoe. Ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó falando para Deus. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, entenderia o que me dissesse. Olha, Jó tendo uma confiança muito grande. Ele estava numa situação tão de momentos de aflição tão grande. Jó perdeu filhos, perdeu casa, ficou doente e muito doente. Seus amigos caluniando contra a vida dele, seus amigos que andavam com ele, caminhavam com ele, diz a Bíblia Sagrada, ia para o Santo dos Santos, local onde haveria uma comunhão entre os irmãos santos, na mesma fé, mas, no entanto, esses próprios amigos caluniavam contra a vida dele. Só que aí ele chega no momento que ele se apresenta diante de Deus e confia em sua misericórdia. Ele continua dizendo, porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Olha, ele confiava em Deus. Ele acreditava muito no poder de Deus. E ele continua, ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Ele estava como que um juiz sobre ele, pensando assim como um juiz, condenando ele a tudo aquilo. E ele continua, eis que se me adianto ali, não está. Olha só o que acontece. Olha a tamanha aflição dele. Eis que se me adianto ali, não está. Se torno para trás, não o percebo. Olha, ele estava procurando por Deus, procurando porque ele tinha uma certeza que Deus interviria na causa dele. A aflição dele era muito grande. Mas Jó, ele confiava na misericórdia de Deus. Jó orava e falava com Deus que confiava. Sua mulher chega para ele e diz para ele, amaldiçoe esse Deus e morre. Jó perseverou, continuou. Olha quanta aflição esse homem passou. Imagina você viver com uma mulher e essa mulher falar uma coisa dessa. Mas Jó acreditava no poder de Deus, na sua misericórdia. E Jó, então, ele, no capítulo 27, versículo 2 ao 4, também vejo uma maravilhosa história para nós entendermos. Que Jesus, nosso Deus, ele faz muito em nossas vidas. Faz muito. Quando ele deixa o Espírito Santo de Deus conosco, após morrer e ressuscitar, Jesus ele fala através do Espírito Santo para nossas vidas, em quantas e quantas situações nós vivemos de dificuldade e aflições. Aí João, no capítulo 27, versículo 2, fala assim, vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Olha que coisa linda Jó fala, sustentando agora sua integridade e sua sinceridade diante de Deus. Olha o que Jó fala, enquanto eu viver, quer dizer, jamais a minha língua, os meus lábios, a minha boca falará iniquidade. Se ele quis dizer algo que eu não entenda, ele vai dizer somente isso. Não vou pecar, vou continuar firme. Tamanha a minha aflição, vou continuar perseverando. Eu não vou desistir. Desse Deus eu não largo.
Eu fico imaginando que essas aflições que Jó vive, eu não viveria nenhuma parte dela. Nossa irmã acabou de perguntar qual seria esse tema dessa mensagem. Eu diria que aflições vão para te levar a um propósito maior com Deus. Aflições vão te levar a um propósito maior com Deus. E aí Jó agora então vê que ele fala para Deus, ele fala para as pessoas que estão ao seu lado, fala para mim e para você, de que jamais ele deixaria de adorar esse Deus. Jamais deixaria em seus lábios iniquidade sair, o pecado entrar. Mas Jó, ele passa por essas aflições, ele luta contra tudo aquilo que estava acontecendo. Ele cita esse texto para Bildade, porque Bildade estava acusando ele. Seus amigos, ele faz Zofar, o acusavam. Deus usa agora, então, Eliú para falar algumas coisas para ele. Eliú também acusa ele em alguns momentos, mas Eliú foi usado por Deus e já continua perseverando na luta, perseverando na dificuldade, mas não largou Deus. E nós vamos ver lá no final do livro de Jó que Deus fala com ele, ele ora por seus amigos, por aqueles que o acusavam. Imagina no dia de hoje, irmãos, nós passando por luta e dificuldade, pessoas que estão ao nosso lado, da nossa igreja, caminhando conosco, e nós agora passando uma luta, uma dificuldade, as pessoas começam a nos caluniar, começam a falar mal de nossas vidas, começam a falar que nós estamos em pecado, em erro. No entanto, nós não estamos, somente um propósito de Deus passarmos por tudo isso, para lá na frente ser exaltado, foi o que aconteceu com Jó. E agora Jó ora pelos seus amigos, e Deus intervém na vida dele, e dá a ele tudo de novo, a saúde, os bens, e tudo em dobro, tudo mais do que quanto ele possuía. Ele já possuía muito, mas agora, então, depois de toda essa história se entrelaçando, com toda a aflição que ele viveu, ele agora consegue vencer também. Porque perseverou, ficou firme nos caminhos do Senhor, não largou. Eu poderia citar também a vida de Estevão, também agora já após Jesus. Estevão caminhando com Jesus, Estevão caminhando com esse Deus maravilhoso. Diz o livro de Atos dos Apóstolos que Estevão, pelo amor de Cristo, é apedrejado. Você imagina, irmãos, Estevão sendo apedrejado. Que aflição aquele homem estava por passar naquele momento. Mas diz a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos que Estevão olha para o céu, sendo apedrejado por seus inimigos, e olha para o céu e somente fala para o Pai. O Pai poderoso que eu e você tem. Esse Deus maravilhoso que nós temos. Olha para o Pai e fala para ele: Senhor, não imputes a ele este pecado. Estevão estava perdoando aqueles homens que estavam apedrejando ele. Ele morre e certamente tem um encontro com o Salvador. Certamente um dia encontraremos com ele. E se pudéssemos perguntar para ele o que ele sentiu naquela hora, ele ia somente dizer assim: senti pena daquele povo. Eu estava mostrando a verdade, mesmo assim eles não queriam ouvir. Certamente ele falaria isso para mim e para você. Irmãos, em quantas e quantas aflições nós vivemos, grava bem isso. Grave bem isso. Todas as aflições que nós vivemos nessa terra, pelo amor de Cristo, só tem um propósito: mostrar para as pessoas que nos apedrejam, mostrar para as pessoas que nos olham, e nós somos cercados com uma grande nuvem de testemunhas. Nós estaremos falando para ele: vai valer a pena. Vale a pena passar por tudo isso.
As pessoas precisam entender que nós estamos aqui para transbordar para eles o amor de Cristo. Nós precisamos fazer valer o nome que nós temos no nosso grupo. Gente que transborda. Mas as aflições não podem fazer com que eu e você pare de transbordar o amor de Cristo. Nós temos que continuar incansavelmente, mesmo que as aflições venham. Porque nós tivemos nessa manhã um louvor que falou muito ao meu coração, e essa mensagem eu vou encerrar agora, e ela vai dizendo o que no louvor? Os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém. Só que eu gostaria de fazer algo e falar algo para você nesse momento. Só quem pode impedir os planos de Deus na sua vida, sabe quem é? Você mesmo. Só quem pode impedir os planos de Deus na minha vida, eu mesmo. Quando eu desistir. Quando você desistir. Jonas estava para fazer uma missão e ele fugiu. Deus fez com que ele fosse lançado ao mar. Ele voltou de novo e foi lá fazer o que Deus havia mandado. Por misericórdia de Deus, ele passou por tudo aquilo e grande aflição ele teve também. Mas, no entanto, Deus fez com que acontecesse. E diante de um louvor desse, nós entendemos que os planos de Deus ele vai se cumprir na sua vida e na minha vida. Mas se eu temar, se eu lutar ainda assim contra o Espírito Santo de Deus, esse plano pode ser frustrado. E não é isso que Deus quer na nossa vida. Persevere. Venha a aflição que for, a luta que for, persevere. Porque Jesus, ele perseverou pela minha vida e pela sua vida. Imagina na cruz do Calvário, Jesus olhando para mim e para você, e olhando para mim e para você e falar para mim e para você. Valeu a pena. Valeu a pena. Estou entregando tudo. Ainda que doeu nele também, a maior certeza que doeu nele que ele chegou para o Pai e falou: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Olha quanta aflição ele viveu naquele momento. Mas se não for, que se cumpra na minha vida aquilo que é o seu desejo, Pai. Falando uma linguagem bem atual. Para que eu e você entenda. Quando vier aflição, fale para Deus, estiver doendo mesmo, estiver doendo mesmo. Quando estiver realmente nas últimas, não estiver aguentando mais, fale para Ele: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas se todavia não for possível, que se cumpra. Jesus, ele me deu o maior exemplo de aflição vencida. Por isso que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Que nessa manhã possamos entender que Deus, ele tem muito que fazer. Mas para encerrar com uma brincadeirinha conosco, eu estou vivendo uma aflição muito grande, irmãos. Eu não sei se vou no mercado comprar 5 quilos de arroz e mais 3 quilos de feijão ou se compro meio quilo de café. Eu estou numa aflição muito grande. Eu não sei o que fazer. Os irmãos me ajudem depois aí no chat. O que eu compro? O café meio quilo e não compro açúcar, ou compro 5 quilos de arroz e 3 quilos de feijão? Está difícil. Irmãos, que Deus abençoe a todos e que possamos continuar vencendo essas lutas, essa dificuldade, porque Jesus venceu e nos deixou como exemplo que nós podemos também passar por tudo e vencer também. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu agradeço essa grande oportunidade. Amém, amém. Meu Deus, uma vida diferente gera conflitos internos, não gera não. Mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Vamos vencer todas as etapas. Só não desistam, né? Só não desistam. Tem propósito de Deus na minha e na sua vida. Glória a Deus por mais uma quarta estratégia. Eu quero orar pela vida do Clifton. Obrigada, Clifton, por estar aqui. Obrigada por nos dar esse ânimo. Independente do que estamos passando, iremos passar. Iremos passar. Nessa vida tudo passa, inclusive as aflições. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque não podemos desistir, porque sabemos que o Senhor é o único, Senhor, que tem um caminho de uma vida eterna.
Então, nos leva, Senhor, cada dia mais ficar coladinho no Senhor, porque somente o Senhor para nos livrar dessas aflições, dessas inseguranças e nos ter realmente um propósito em Ti. Obrigada, Jesus, pela vida do Clifton, continua sustentando a casa dele, a família dele, a Nazaré e todos aqueles, Pai, que faz parte do convívio desse homem. Obrigada, Jesus, por essa sala que transborda, Pai, nos dá um dia mais que abençoado, é o que te pedimos em nome de Jesus. Nos ajude a vencer as nossas aflições, Pai, porque tudo podemos naquele que nos fortalece todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Beijo no seu coração, família. Até amanhã na quinta de oração. Daqui a pouco você pode compartilhar com seu irmão a quarta estratégia e que Deus seja conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Beijo grande. Obrigada, Lila. Obrigada, Clifton. Obrigada a você que esteve aqui comigo.